Então a tua pergunta foi sobre a B da quinta, né? Se tem que usar. Isso. Primeiro tem que usar a regra do produto e depois tem que usar a regra da cadeia duas vezes, né? Porque tem uma composição tanto na exponencial como no seno, né? Sim, sim. Eu usei ela duas vezes, só que aí eu usei a regra do produto depois de eu já ter feito as duas vezes a regra da cadeia. Aí nisso que eu Ah, me então, embananei um pouco. então provavelmente está errado. Tem que ser primeiro o produto. É tipo como se tu fosse enxergando isso por blocos. É tipo assim, ó. Se fosse assim, A, digamos, E elevado a menos 5t seno de alguma coisa. Se fosse assim, ó. Tem que enxergar isso por blocos, entendeu? Tipo, se tu usou a regra da cadeia, tu já tá aqui nesse bloco, mas tu ainda não cuidou desse aqui maior, entendeu? Então, tipo, não pode ultrapassar essa hierarquia. Mais Entendi. ou menos Mas isso. sim, mas depois eu fiz da seguinte maneira. Eu botei DDF de E elevado a 5 menos T vezes o seno de 6T menos E elevado a menos 5T DDF do seno de 6T. Aí eu também não sei se dá o correto, porque como eu teria Tu que... colocou menos, foi? É, menos por causa da regra da multiplicação, do produto. Não, a regra é mais. Ah, sim, 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 sim. Derivada da Confundi. primeira vezes a segunda, mais a primeira Uhum. vez a derivada da segunda. Menos é na divisão. No do... É, só na divisão. Consegue fazer a partir daqui? O, Consigo sim, eu vou já tentar aqui, ele fala. tá bom. É, era isso que tu ia perguntar, Rodrigo? Ou tem outra coisa? Era essa e a letra, deixa eu ver aqui. Letra C no cosseno H de elevado a 3. Eu não entendi como faz. Eu assisti a aula e fiquei bugado. Esse aqui, né? Cosseno hiperbólico ao cubo. Isso, isso. Esse? Uhum. Bom, isso aí é a regra da cadeia disso aqui, na verdade. Se for seguir o estilo do cálculo A, por exemplo, não precisa ser esse livro, mas lá, por exemplo, seria assim. Derivada de u ao cubo, onde u é uma função. Então seria 3u ao quadrado vezes a derivada de u. Então se fosse, por exemplo, seno ao cubo de, no caso lá é x. Não, é outra coisa. Então se fosse seno ao cubo de x, começar assim, a derivada seria então 3 vezes seno quadrado, só isso. Vezes a derivada do seno pela regra da cadeia, que é esse u'. Então, nesse exemplo aqui, o u seria seno. Aí ficaria assim. E lá é parecido. A diferença é que, como lá não é x, é uma outra função de x aqui, ainda teria que multiplicar pela derivada dessa função aqui dentro. Então, se fosse assim, por exemplo, derivada de seno ao cubo de x elevado a seno ao cubo de
π vezes x mais 1, por exemplo. Aí seria 3 seno ao quadrado, por aquela regra, né, que isso daqui eu chamo de um u ao cubo, onde u agora seria seno de πx mais 1. Então seria 3 vezes seno ao quadrado de πx mais 1, vezes a derivada desse seno. Aí tu tem que usar a regra da cadeia de novo. Regra da cadeia. Que aqui ainda tem uma derivada, então fica cosseno de u, que nesse caso seria cosseno de um v aqui, poderia definir um v, como sendo πx mais 1. Aí eu usaria a regra da cadeia de novo para seno de u, de v. Então ficaria cosseno de v vezes a derivada de v. E é o que eu vou fazer aqui. Vezes a derivada de πx mais 1, que dá π. Então ficaria 3π seno quadrado de πx mais 1 cosseno de πx mais 1. E aí lá tem que fazer essas adaptações aqui para o caso de um cosseno hiperbólico, né? Mas é mais ou menos assim o processo. Deu para entender mais ou menos aí? Uhum. Beleza. Mais alguma questão aqui que tá? Sim, professor, deixa eu só lhe mostrar aqui como foi que eu Uhum. montei. Deixa eu ver se tá no. Tá. Como é que fica? Hum. Deixa eu ver. Ixi, não dá pra ver nada. É esse Google. Uma merda. Tá. Bota Aí uma eu. foto. Né? Deixa aí, mano. Por que tá assim? Tá. Tá dando Aí, para ver mais ou menos agora. aí eu fiz aí, né? Essa primeira parte da descrição. Aí eu queria se tá certo. O DF, DT da primeira do E elevado a menos Uhum. BT. Repete o coisa e soma. O segundo, EDF, DT do seno de W. Deixa eu ver o último finalzinho lá, que eu não vi direito. Pô, até o momento eu não achei nenhum erro. Mas, ó, tem um problema aí que não é df/dt da função. A Cadê? função é o próprio f, entendeu? Então tu Hum, bota só d/dt, só DD, DT, tá, ok. porque o seno e o cosseno é que a exponencial e o seno é que são essas funções que vão entrar aí. Entendi. É isso. Professor, Beleza. eu tava Oi. fazendo essa da regra de L'Hospital. Aí teve uma ali no. A letra B da 10ª questão. Aí deu 0/1. Aí eu não sei se eu determino, se eu dou indeterminação, que não existe, ou se eu boto igual a zero. Seria indeterminação se desse 0/0. Aí tu teria que Hum, aplicar a regra de novo. Mas se não entendi. deu zero embaixo, quer dizer que não deu indeterminação. Então, Porque acompanha meu então pensamento. acabou.
tangente de x a menos x, né? Aí eu derivo. Aí vai dar secante ao quadrado de x menos x. Só que eu tenho, como são Não, não funções é menos compostas, x. não? Não, não é menos x, já derivou, né? É, sim, não, mas lá dentro, Ah, aqui dentro tem uma função, x menos x não é uma função. não, é que tu tem que derivar todo o numerador. Aí Hum. fica quase isso que tu falou, mas o último já derivou o x também. Ah, sim, porque eu pensei que fosse assim, a tangente de x menos x. Aí eu usaria a regra da cadeia. Derivaria de Não, fora e depois não. vezes a de dentro. Ah, então foi isso que deu o problema. É Não, todo, porque né? se fosse tangente de x menos x, seria tangente de zero, que é zero. Entendi, É entendi. É a isso. tangente É que de tem x um. menos x. Isso, é porque tem um parêntese invisível lá, assim, ó. Hum, Sempre que a gente entendi. escreve seno de sem parêntese aqui, quer dizer que é só esse negócio. Ah, sim, sim. Se fosse assim, por exemplo, ó, não é que o x está multiplicando o cosseno dentro, não, tem um parêntese invisível bem aqui. Sim, sim. Entendi. Era só esse problema. Tá bom. Mas aí, tu derivou, né? Aí se tu verificou que deu qualquer coisa em cima, qualquer coisa dividido por um número que não é zero, tipo no teu deu 1, quer dizer que já acabou. Entendi. Só se desse Zero sobre zero zero. sobre zero, que é indeterminação, aí tu ainda tem que aplicar de novo a regra de L'Hopital. Tá ok. É Aconteceu isso. na terceira, na letra C. Eu apliquei, eu fui fazendo até, porque estava dando determinação, eu fui fazendo até dar o valor lá. Fiz acho que ia ter umas 3 derivadas. Ou 4. Exatamente. Professor, Oi. nessa nona questão aí, eu fiquei bugado porque ele pergunta assim, por quê? Eu vou ter que explicar com palavras ou vou ter que colocar a conta? Tem uma continha, né, para mostrar que a função é contínua no ponto. Tem que mostrar três coisinhas lá, né? Não, então depois que eu colocar essa conta aí, eu vou ter que escrever com palavras? Não, a justificativa é o cálculo. Ah, beleza, beleza. E a sétima questão eu não entendi muito bem o comando dela e como aplica Bom dia, Michele. É a sétima. isso. É só para derivar implicitamente essas equações e escrever a derivada de φ. Φ é a função t é a variável. Qual é exatamente a tua dúvida? Não entendi. Eu não entendi muito bem o comando da questão, sabe o que é para fazer. Quando entrou outra letra que não é o X ou o Y, eu fiquei, que Ah, é isso? sim. Não, então tá. Vou pegar essa daqui, por exemplo. E a menos 3φ mais φ igual a t. Não dá para apagar isso aqui mesmo. Calma lá. Então vamos dizer que fosse assim. É mais ou menos isso, né? É outro número aqui, mas tudo bem. Bom, isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Porque tu pode usar as variáveis que tu quiser. Só que aí eu disse que t é a variável independente. Então ela é o x. E o φ é a variável dependente. Seria o papel do y, da função aqui, né? Seria mais ou menos esse. Aí aqui seria φ a variável dependente.
E aqui seria T, no lugar de X. Eu botei esse monte de letra diferente porque vocês vão precisar. Eu devia ter feito ao longo da disciplina isso, ter usado várias letras. Aqui principalmente a derivada, mas não fiz. Então, vocês precisam ter essa habilidade também. Mas seria a mesma coisa que isso aqui. Aí deriva implicitamente em relação a x. Nesse caso aqui, deriva implicitamente em relação a t em todas as questões. Em todas as 4 dessa questão. Então, seria derivar em relação a t. Aqui. E aqui vai acontecer alguma coisa que vai aparecer filhinha vezes alguma coisa igual a outras coisas aqui. Vai ficar assim. Aí o filhinho vai ficar igual a isso. É mais ou menos isso que é para fazer. No caso, esse filhinha seria dφ dt, derivada de φ em relação a t, que é a mesma coisa que seria o y' igual a dy dx. Só que aqui no caso é filhinha de t e aqui é y' de x, mas é a mesma coisa. Não sei se deu para entender aí. Foi você que perguntou, Rodrigo? É, seria mais ou Ah, menos sim, sim. isso. Deu para entender melhor. Tá bom. Então é mais ou menos isso. Só uma coisa, como eu falei para vocês, né? Se vocês forem consultar no cálculo A, essa daqui tá errada lá, derivada da tangente. O sinal tá errado lá. Então vejam em outro lugar. Essa daqui especificamente. É isso. Mais alguma questão? É, Michele, você gostaria de ver alguma questão? Ah, tá bom. Tem certeza? Aproveita para perguntar agora. Anderson, alguma questão? Não, não, professor, estou acompanhando. Como falei para o senhor, estou desenrolando aqui, mas estou vendo a dúvida do pessoal aqui também. Beleza. Tá bom, então se eu entendesse de futebol, agora a gente podia falar de futebol, né? Mas a única coisa que eu sei sobre futebol é que a bola é redonda. Então, tô sem assunto agora. Esférica, né? Nem a palavra certa eu falo. Professor, o senhor vai desenvolver alguma matéria pro terceiro semestre de física para a gente? No próximo período agora? Ou depois? Isso? Não, no próximo período. Eu não sei ainda. Só vou saber provavelmente lá para meio de junho. Que ele tem que
terminar primeiro as notas, né? Se eu não me engano, até dia 20 e pouco que tem para lançar notas, aí depois eu acho que a faculdade de física vai dar a lotação das pessoas. E eu devo ficar por último, porque geralmente substituto é por último, né? Ou não, não sei. Isso vai depender da direção da faculdade. Porque tu queria alguma matéria específica? Não, não, professor. Eu me desempenhei bem nessa matéria de cálculo. Ah, bacana. Legal. Fico feliz, o objetivo é esse. Mas talvez eu fique com as mesmas, as mesmas disciplinas. Vou ver ainda. Quais as matérias que vocês vão fazer semestre que vem? Já vai ser o terceiro período, né? Eu ainda nem vi a grade, eu vou dar um olho nessa grade aqui. Mas é o terceiro semestre do curso? Isso, é o terceiro semestre do curso. Parece que entrar laboratório, mas a gente está um pouco com o pé atrás com a situação de laboratório. A gente não sabe se vai ser presencial, a gente fica preocupado com a situação de laboratório EAD. Aí, Uhum. muita gente até pensa em não fazer a matéria ainda, se vir, semestre que vem. Eu acho que vai ser EAD mesmo, se não tiver, se a bandeira da UFPA não mudar. Porque nesse semestre foi a distância. Eles dão uma adaptação, né, adaptam a disciplina. E professor, Mas eu acredito. deles falarem Oi? sobre nada deles falarem sobre a situação de voltar presencial ou continuar no mesmo mesmo? É porque a UFPA ela tem as suas próprias bandeiras, né? Não sei se tu está acompanhando. É verdade. Aí isso deve depender da pandemia no Pará e da UFPA também. Verdade. Aí agora a UFPA está na bandeira laranja ou amarela. Quer dizer que pode fazer algumas coisas, mas não vai ter aula ainda. Eu acho que só vai ter aula mesmo assim lá quando, sei lá, ano que vem, eu acho. Talvez tenha algumas atividades de pós-graduação ou de administrativa, mas graduação é porque se voltar à graduação tem que abrir o RU, tem que voltar a funcionar tudo, né? E isso daí é um volume de gente absurdo. Então eu acho difícil isso acontecer enquanto não tiver uma vacinação maior. E, consequentemente, vai dar pouco quórum da matéria de laboratório, eu acredito. O pessoal que já está com o pé atrás, já acho que não vou fazer essa matéria de Olha, laboratório agora. olha, vocês têm que fazer o máximo possível de disciplina fácil. Aproveitar quando tiver para fazer e se livrar logo. Não Ganhar que não tempo. seja importante, né? Laboratório é importantíssimo, fazer experimentos é muito interessante. Mas eu não sei, cada um decide, né? Cada uma decide. O pessoal quer ter o tato, professor, lá. O pessoal não fica muito à vontade com a situação de computador e EAD. Já percebi muitas discussões em grupos paralelos aqui. E É laboratório, mesmo? então, pior ainda. Então vocês decidem, aí cada um decide, né? Cada uma. Beleza, professor, eu estou indo aqui. Obrigado Tá por bom. acompanhar. Bom fim de semana aí. Vou ficar no aguardo da sua lista aí até amanhã. Beleza. Até Professor, mais. Diga, Rodrigo. eu tentei fazer aqui a B, eu não sei se está no mesmo caminho que o senhor explicou pro outro aluno lá. De qual questão? Da quinta? A letra B da quinta, isso.
Tem como você ver o seu Inclusive, WhatsApp, que é melhor para visualizar? tá. Vocês vão precisar dessa derivada semestre que vem em Física 2. Vou ver aqui. É que eu vou enviar. É desse modo que tem que fazer aí. Bom, eu acredito que não. Vou fazer um exemplo. Cadê o João? Já saiu, né? Que pena que ele saiu. Mas eu aviso depois ele. Ou vocês avisam. Vamos fazer um exemplo parecido. Vai servir para todo mundo. Porque esse exemplo é importante. Mesmo que eu quase dê a resposta, é importante vocês saberem. Então, seria a quinta B, né? Bom, então seria algo mais ou menos assim, ó. 6 vezes t a menos 4t seno de 9t mais 3. Não, digamos 2, mais fácil. Deriva isso aqui. Primeiro passo. Só uma coisa, Rodrigo, não querendo ser super chato, mas tá errado, tá? O que você fez lá tá errado. Com certeza. E você introduziu um x sem dizer o que é. Aí já não pode mesmo, entendeu? Se você fez derivada de x, aí não. Poderia, por exemplo, chamar isso aqui de x, né? Ou isso aqui, mas aí tem que dizer o que é e aplicar a regra da cadeia em cima disso. Então, por exemplo, se eu chamasse tudo isso aqui de x e tudo isso aqui de y, aí essa derivada ficaria assim. Primeiro passo, sai a constante e deriva o resto. Então fica a derivada de e elevado a x seno de y, né? Aí o segundo passo é a regra do produto. Então isso vai dar 6 vezes a derivada da exponencial vezes o seno, mais a exponencial vezes a derivada do seno. E aí o terceiro passo é a regra da cadeia. Então isso vai dar 6 vezes a derivada da exponencial é ela mesma vezes a derivada do x. Então seria a derivada desse x em relação a t. Aí aqui cabe escrever que nem você escreveu lá, dx dt, mas porque eu disse qual é o x. Aí eu defino de tal maneira que a exponencial fique a exponencial que eu conheço, que é e elevado a x, né? Vezes o seno mais o e elevado a x vezes a derivada do seno, que vai dar cosseno, e pela regra da cadeia dy dt. E o último passo é simplesmente substituir. Então a derivada do x
Posso fazer aqui separado. Dx dt é menos 4, porque eu vou derivar o menos 4t. E o dy dt é a derivada de 2t mais 3, que dá 2. Então, isso aqui fica assim. Esse aqui dá menos 4. E esse aqui dá 2. Então, fica menos 24 elevado a x. Aí eu substituo x, que é menos 4t, vezes seno de y, que eu vou substituir também, é 2t mais 3. É que ficou esse 2, então fica 2 vezes a exponencial de menos 4t vezes o cosseno de 2t mais 3. Então, essa coisa de chamar de x ou de y, que é a mudança de variável, para poder aplicar a regra da cadeia, é uma coisa que tem que ser feita assim. Eu defino primeiro, aí eu tenho que lembrar que o x não é mais variável, ele é uma função de t. E o y também é uma função de t. Eu vou derivar. Aí, quando eu derivar, eu derivo primeiro a exponencial em relação a x, que dá isso aqui, e depois derivo o x em relação a t. Então, e aí juntando tudo fica mais ou menos assim. Não sei se deu para te entender o que eu fiz. Tá processando aí? Eu tô prestando atenção. Tô entendendo. É. Aí uma maneira de fazer sem chamar nada de x nem de y seria assim, ó. É fazer isso de cabeça, né? Chamar isso assim de cabeça. Então, vamos esquecer esse 6 por enquanto. Fazer só a derivada da exponencial. Então, a derivada da exponencial aqui. Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Aí tu repete. Como aqui onde deveria ter só um t ou só um x tem outra coisa, então tu multiplica isso pela derivada dessa coisa. Basicamente isso é a regra da cadeia. Não precisa nem chamar nada de x nem de y. Aí a derivada de menos 4t é menos 4. Aí já acha o X, né? Como assim? Não entendi. O dx dt. Acha aí com isso. Ficou menos 4. Eu não estou entendendo o que tu está chamando de x. O que seria o x? É a função toda? Isso aqui? Não, porque no final o senhor colocou lá como em azul lá no seu slide. Circulado. Circulado Ah, não, um quadradinho, né? é isso. Ah, tá. Seria isso aqui, né? Ah, Isso. tá. Aí é uma forma de achar isso também. Pode falar. É uma forma de achar isso aí também. Tipo, o senhor fez de outra maneira. É porque na verdade isso daqui é igual a isso. Só que aqui a gente não escreveu x, a gente só como se tivesse envelopado ele de cabeça aqui e substituído. Uma forma mais comprimida de fazer. Mais prática de fazer. E aí eu entendi Porque mais do que a outra. Oi? E eu entendi essa mais, melhor do que a outra. Pois é. Na verdade, na prática, a gente faz assim. Aí se fosse o seno, por exemplo, se fosse seno de... Eu fiz aqui 2t mais 3. Tu sabe que a derivada do seno é cosseno, então tu repete. Cosseno
da mesma coisa, não pode mudar o argumento que a gente chama, vezes a derivada disso. Basicamente é isso a regra da cadeia. Acho que da próxima vez que eu der essa disciplina eu vou ensinar assim. Mais fácil. Aí a derivada de 2t mais 3 é 2. Então fica 2 cosseno. Se fosse a derivada do seno de uma constante lambda vezes t mais uma outra constante π. Um monte de letra grega para assustar. É a derivada aqui, esqueci. Também não ia fazer diferença. Se a variável é t, a derivada é cosseno. Vezes a derivada do argumento, lambda t mais π da lambda. Eu espero que todo mundo da turma tenha a ideia de ver esse vídeo, porque depois que eu colocar lá, porque está praticamente respondido aqui. É que é muito importante esse exemplo, esse e o A são importantíssimos de saber que vocês vão precisar em Física 2 daqui a pouco. Eu lembro que o professor fez lá na aula. Eu lembro. Um igual a esse, só que não era com cosseno, era com seno lá no ar. Uhum. Mas é isso, professor. Obrigado. Tá legal. Mais alguma questão que queira ver? Não, por enquanto não. Uhum. Ainda tem mais alguém aqui? Não, só eu e o senhor e a apresentação. É. Então, vou encerrar aqui então.